Bom dia, Elisiane. Bom dia, Aliassandra. Bom dia, Simone. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Gabriela. Saudades, Gabriela. Bom dia, minhas amadas. Me escutam bem? Como está o som para vocês? Nós já estaremos iniciando a nossa live de hoje, irmãs, né? Nossa primeira live com o tema Primeiro em mim e depois através de mim. Eu quero estar saudando todas vocês. Alguém está aqui pela primeira vez? Meninas, hoje, muitas novidades nessa live. Muito conteúdo bom, uma palavra abençoada da parte de Deus. Então eu já quero estar te convidando a você estar convidando uma amiga para estar conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre oração, mas principalmente sobre vigilância. Então eu quero estar saudando todas vocês, contando, né, em primeiro lugar a nossa novidade. Irmãs, todos os anos, bom dia Raquel, bom dia Gisele, bom dia Gislaine. Meninas, todos os anos, tá? Tem alguém aqui que está há mais de um ano conosco no café? Tem alguém que entrou no ano 2023? Alguém entrou em 2023, 2022? Como que vocês entraram? Quem entrou esse ano? Meninas, todos os anos, tá? Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Meninas, todos os anos, tá? Desde que o café iniciou, nós temos um propósito. A Raquel já é de outros anos, exatamente. A Andréia, sim. Silene, a primeira vez. Seja bem-vinda. Silene, de onde você é? Conta pra nós. A Laura está há 2 anos. Eu lembro do dia que a Laura entrou, mas a Laura entrou no finalzinho ali, no nosso último café ali. Acho que foi em 2022, né, Laura? Glória a Deus. Meninas, olha só. Todos os anos nós temos ali no nosso café uma tradição, né, um propósito de nós iniciarmos. Silene de Salvador, Bahia, que bênção, seja muito bem-vinda, se sinta abraçada. Meninas, todos os anos nós temos um propósito de começar o ano ali com 40 dias de oração. Esses 40 dias são 40 dias proféticos de oração, de jejum, com palavras. E esse ano ali, todos os anos foram feitos até agora por áudio. Mas esse ano, a direção, exatamente, Laura, o último café de 2022. Meninas, esse ano Deus deu a direção de não ser somente áudio. Esse ano será um livro. Então, ali com o direcionamento, bom dia, Adriana, paz, minha amada. Agora vai conseguir, a Gabi disse que agora ela vai conseguir, né? Ana Cláudia, seja bem-vinda. E esse ano, meninas, de 2025, Deus deu a direção, a misericórdia, o presente dele, de não estar sendo somente em áudio. Em 2025 nós estaremos com o nosso livro. Então o nosso livro, o título que nós vamos iniciar o ano de 2025 é Primeiro em mim, depois através de mim. Então eu louvo a Deus, meninas, porque até aqui o Senhor tem sustentado, e se o Senhor tem direcionado e me entregue a direção desse trabalho, até mesmo entregue, né, o livro ali que eu sei que veio do coração dele para nós, é por causa de vocês. É porque Deus tem compromisso com as suas filhas. É porque Deus tem ouvido e escutado a nossa oração de comunhão, de propósito, de nós estarmos crescendo juntas, andarmos juntas, buscando Ele juntas. Então, meninas, para nós estarmos iniciando, assim, conhecendo esse material, estarmos já aprendendo, dividindo ali experiências, tá? No nosso pré-lançamento, que é agora, já estamos no nosso pré-lançamento desse livro. Até o dia 10 de dezembro, pré-lançamento, tá, irmãs? Pré-venda, tudo ali, vamos dizer assim, nessa santa expectativa do que Deus está fazendo lá, vamos dizer assim, fisicamente na gráfica, fisicamente nas impressoras, mas nós já estamos recebendo o que Deus está fazendo no céu. Deus ali deu o direcionamento de nós estarmos fazendo uma mentoria desse livro. Então nós estamos ali com 2 turmas. Nós estamos com as inscrições abertas para a honra e para a glória de Deus da 3ª turma. Meninas, eu estou muito emocionada, muito feliz. Então, né,
Não se estranhe se eu chorar, tá? Quem está a primeira vez, eu sou assim, bem emotiva, que é de verdade. Então, meninas, nós estamos ali com essa mentoria. Bom dia, Rita. Pra quê, irmãs? Para nós estarmos recebendo um pouquinho, exatamente, a Adriana já está, a Rita já está, a Laura já está, quem mais já está nas mentorias? Nós tivemos essa semana uma aula abençoada. Ontem à noite foi a segunda turma, as meninas não queriam ir embora, a gente não queria ir embora, a gente queria falar mais e desenvolver mais o tema. Então, meninas, foram escolhidos 5 estudos. Esse livro, tá, meninas? A Andréia já está conosco, estava na aula ontem, estava uma bênção. Esse livro, irmãs, são 40 temas, tá? Como pode ser usado esses temas? Você pode fazer essa campanha de oração de 40 dias. Você pode usar como devocional. Você pode estar fazendo 40 estudos bíblicos. Você pode estar usando, né, na internet. Esses dias me perguntaram, Denise, posso fazer live? Eu disse, pode, deve, é a palavra de Deus, irmãs. Então, você pode passar por esse processo. Porque como diz ali o tema, primeiro em nós. Tudo que Deus quer fazer, irmãs, através da sua vida, Ele vai fazer em ti. Ele vai fazer na tua casa, Ele vai fazer no teu coração, Ele vai fazer na tua mente, Ele vai fazer na tua vida espiritual. Então, meninas, né? Como nós iniciamos essa semana, nós demos o start de Deus ali, iniciamos com tudo para a honra e para a glória de Deus. Eu até comentei ali com as meninas que ontem foi a nossa aula de apresentação. Não tem como nós iniciarmos uma mentoria sem conhecermos uma a outra, sem falarmos uma com a outra, sem ter a conexão. Então, nessa primeira aula nas turmas, foi um pouquinho reduzida a nossa lição. E eu disse para as meninas, ninguém vai sair perdendo, porque nós tivemos a nossa aula, mas eu vou desenvolver esse tema em uma live, porque é um tema pontual, um tema específico, e eu sei que é um tema de aprendizado para nós hoje. Meninas, tá? Quem tiver interesse em saber informações sobre a mentoria, sobre a formação de mentoras do quarto de guerra, sobre a mentoria, tá? A data, valores, ali, ganho o livro, não ganho, o que vem, o que não vem, tá? O nosso suporte está aqui, só você comentar eu quero, ou tirar suas dúvidas no WhatsApp, tá? Ou aqui, nós estamos hoje ali, né, vamos dizer assim, paradas aqui, tá? Minha secretária está aqui me ajudando a gente aqui na nossa live, tá? Alguém está a primeira vez? Tem alguém aqui que está a primeira vez? Para eu estar saudando. Antes de estarmos iniciando a nossa palavra, como é nosso costume, não deve faltar, nunca deve, né, irmãs, deixar de ter. Nós vamos iniciar a nossa live orando. Eu oro por vocês e peço que nesse momento vocês orem por mim. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, está aqui a Tua palavra, Deus. E estão aqui, Deus, nessa mesa espiritual as Tuas filhas. Paizinho, nós pedimos a Tua direção, o Teu controle, Deus, a Tua palavra, a Tua presença, a Tua sabedoria, Pai, o Teu toque nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Pai, fale, não te cales. Em nome de Jesus, abre as portas, Deus, que precisam serem abertas para a Tua palavra. Abre o nosso coração, abre nosso entendimento, nos dá revelação. Repreende, Deus, tudo que não vem de Ti. Tudo que não vem de Ti, Deus. Todo impedimento, atrapalho, Deus, empecilho. Oh, Deus, prepara o nosso lar também nesse momento, Deus, para que a gente possa estar ouvindo, entendendo e principalmente colocando em prática, Senhor, a Tua palavra. Pai, nós Te convidamos, fica conosco. Deus, como o louvor dizia, é tudo de Ti, por Ti, para Ti, porque somente o Senhor é digno de tudo. Pai, fala como o Senhor tem falado. Que Tua palavra venha nessa manhã, Deus, dividir, ensinar. Oh, Deus, venha fazer tudo o que lhe apraz. É o nosso pedido, é a nossa oração, Deus. Alcança, Senhor, as nossas vidas, todas as áreas, Deus, pelo poder que há no Teu santo nome, na Tua palavra e no Teu santo Espírito, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Bom dia quem entrou, meninas, sejam todas bem-vindas. Meninas, vamos iniciar a nossa palavra. Como eu estava explicando, né, meninas, ali cada palavra é sobre um dia.
No livro, quando nós iniciarmos em 2025, vai ser um pedido de oração, vai ser um dia de propósito, um dia de palavra, simbolizando, tá, irmãs, profeticamente o ano todo. Então nós estaremos orando naquele dia, aprendendo, absorvendo tudo aquilo ali, pedindo pela fé e por fé, para que Deus nos dê aquela sabedoria daquela palavra para todo o ano. Então, como eu falava ali para as meninas, nós estamos numa mentoria, nós estamos ali, né, num propósito, nós estamos em um propósito de passar 5 semanas juntas. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Mais alguém, meninas, mais alguém que está entrando, seja muito bem-vinda. Exatamente, Charlize, um dia, irmãs, isso que nós tivemos ali, a nossa apresentação, que também foi uma bênção. A Lourdes também está na nossa mentoria, glória a Deus. Então, meninas, um dia, tá? Representando o ano todo. Mas claro, né? Meninas, olha só. Um dia representando o ano todo, tá? Então, assim, ó. Como nós estamos entrando numa jornada espiritual, como em janeiro nós vamos entrar em outra jornada espiritual. E como nós estamos também, tá? Quem está participando ali nos grupos do WhatsApp, nós estamos também numa jornada espiritual orando pelas nossas famílias. Primeira coisa que eu senti de compartilhar conosco, irmãs, é sobre oração e vigilância. Então, o tema da nossa live de hoje, tá, meninas? O nosso tema, tá? Quem quiser anotar aí, o tema da live de hoje é que eu venha saber orar, mas também vigiar. Nosso tema de hoje, nosso tema do nosso estudo, nosso tema ali do estudo, né, que foi passado essa semana. Como eu disse para as meninas, vocês não ficarão ali com um pouquinho por causa do tempo, vocês terão todo, né, o estudo é que eu venha saber orar, mas também vigiar. Nosso texto, irmãs, eu estarei lendo na versão A Mensagem, diz assim para nós. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caia em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Versão A Mensagem, irmãs. Nosso texto base, Mateus 26, versículo 40 e 41. Essa é uma passagem muito conhecida, né? Onde a Bíblia diz lá, Jesus ali, ele exorta os seus discípulos, né? A estarem orando, estarem vigiando. Mas eu quero estar lendo aqui na minha outra versão também, irmãs, que diz assim, ó. Ali para nós, tá? Na mensagem está mais detalhada. Mas na minha outra versão, diz assim, ó. Eu estarei lendo para nós. Uma parte que é muito importante. Mateus 26, 41 diz assim, ó. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Muita gente diz assim, a gente tem que orar e vigiar, mas a Bíblia está dizendo o que primeiro? Vigiar e vigilância. Então, meninas, hoje, tá? O nosso texto, o nosso livro ali, o material da mentoria de vocês também, tem todo um texto explicando sobre vigilância, né? Ali, vamos dizer assim, foi desenvolvido esse tema ali para nós. Então, meninas, hoje, eu quero estar falando com vocês sobre isso. O nosso tema, né, é sobre vigilância, sobre oração, posicionamento, estar alertas, como disse aqui o nosso texto base. E eu quero desenvolver com vocês na Bíblia esse tema. Quais casos que nós lemos ali? Bom dia quem entrou, né, meninas? Muitas irmãs entraram. Sejam todas bem-vindas. Eu quero estar falando com vocês alguns casos na Bíblia de pessoas que não vigiaram. Vocês estão comigo? Quem está aí, seja muito bem-vinda. Meninas, o primeiro tema, tá? Primeiro casal ali. E hoje nós estaremos falando muito sobre família. Porque nós estamos no Café com uma campanha. Bom dia, Adriana. Nós estamos no Café com uma campanha sobre família. Mas eu estou falando com mulheres aqui. E a vigilância serve para todas as áreas. Todas as áreas. Meninas, o primeiro caso de vigilância, tá? É Adão e Eva.
Coloquem aí, número 1, tópico 1, não sei como vocês estão anotando, mas anotem. Quem não está com papel e caneta, pegue papel e caneta, pegue sua Bíblia. Meninas, aonde faltou vigilância nesse casal? Adão e Eva. Quem está aí comigo? Alguém quer compartilhar? Alguém quer escrever alguma coisa? Adão e Eva não vigiaram quando entrou um intruso na vida deles. Eu coloquei para nós quando entrou, né, entre parênteses, ali um intruso no jardim. O que aconteceu, principalmente com Eva? Ela escutou. Ela deu ouvidos. Ela não vigiou. Adão e Eva, eles tinham a presença de Deus, irmãs. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia ali no jardim e falava com eles. E aonde eles se perderam? Eles falavam com Deus, eles tinham intimidade com Deus, eles tinham relacionamento com Deus. Mas eles não vigiaram. Eu coloquei aqui para nós que quantas vezes nós não vigiamos e escutamos intrusos falando sobre a nossa família, dando opiniões, dando aconselhamento, talvez pessoas que nós nem conhecemos. Eu não sei como era a cobra naquele jardim. Eu não sei como era ali, vamos dizer assim, se tinha um relacionamento, se era um animal que eles tinham intimidade, mas a Bíblia diz que Eva escutou, parou e ouviu. E mais, irmãs, primeiro eles ouviram, primeiro eles foram influenciados, primeiro, né, Eva foi influenciada pela serpente, depois Adão foi influenciado por Eva. Nós, mulheres, muitas vezes escutamos alguma coisa e somos influenciadas a uma opinião, a um pensamento, a uma situação. O que nós fazemos? Temos vigilância e não falamos para o marido se é uma situação ruim? Ou nós vamos lá e contamos para o marido? Tu viu? Tá acontecendo isso? Eu fiquei sabendo disso. Nós precisamos vigiar, irmãs. Primeiro, faltou vigilância em quem eles escutaram. Segundo lugar, eles cederam aos desejos e as tentações. Faltou vigilância naquilo que era bom, porque a Bíblia diz, né, que aquela árvore, ela parecia boa aos olhos, irmãs. Então a importância, irmãs, em primeiro lugar, de nós como casal, no casamento, dentro da nossa casa, nós estarmos vigiando. Segundo exemplo que eu trouxe para nós foi sobre Caim. Caim aprendeu com os erros dos pais? Não. A Bíblia diz, né, que Caim ali não vigiou, irmãs, porque Deus ali alertou. O que Deus disse para Caim? Caim, o pecado está à porta e deseja devorar. Minha irmã, Caim, nós percebemos ali ira, inveja, orgulho, ressentimento. Que área Caim foi atacado em primeiro lugar? Na área emocional. Deus está falando para mim e para ti, porque Deus sempre fala. Deus falou com Caim sobre o pecado, o alertou e hoje está nos alertando também. Vigie. Vigie nas suas emoções. Vigie com aquilo que você está sentindo. Leve a Deus, entregue. Olha o que a Adriana colocou para nós, né? As distrações da vida. A serpente foi a distração no Éden, que desviou os olhares deles do Criador para as coisas dessa terra. Nossa, Adriana, glória a Deus. Exatamente, irmãs. O que está tirando o seu foco? O que você não está vigiando? Caim aqui era área emocional, irmãs. Eu coloquei para nós, tá? Preste bem atenção. Sentimentos, emoções, eles viram pensamentos. E pensamentos viram o quê? Viram ações. Então, se a gente não vigia o que a gente pensa, o que a gente alimenta, o que a gente ressente, né? Ficar ressentindo. Sinto uma vez, penso novamente e fico pensando de novo e alimento aquele sentimento. Aquela, em primeiro lugar, é emoção. Depois já vira sentimento. O que acontece daqui a pouco vira ação. Que área está faltando vigilância para você? Que área talvez eu e você não estamos vigiando, que o inimigo quer entrar ali só por uma brechinha? Nas nossas emoções nós também precisamos vigiar. Às vezes é um ciúme bobo. Às vezes é uma mensagem que não foi respondida. Às vezes é uma palavra que a pessoa falou brincando. Ou até mesmo por ofensa, até mesmo por querer, e nós deixamos entrar para o nosso coração.
Então, minha amada, vigie nas suas emoções. Deus está dizendo para nós, o pecado está à sua porta. Cabe a você dominar. Cabe a você confessar. Cabe a você pedir ajuda. Cabe a nós, irmãs, ali buscar recursos, não deixar aquilo criar raiz em nós. Terceiro exemplo, irmãs, e ontem foi muito falado, assim, foi uma parte da aula muito forte que nós falamos. O que acontece, tá, irmãs? Vigiar. Ali uma das traduções bíblicas para a palavra vigilância é a gente enxergar, ter discernimento e combater. E você sabe o que muitas vezes pode ser ali uma coisa que nós não vigiamos? A autoconfiança. Nós estamos fortes, mas a Bíblia diz o que? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Um exemplo de autoconfiança, irmãs, foi Sansão. A Bíblia, todos nós sabemos, tem história, tem músicas, tem ali historinhas bíblicas de criança. Sansão era um homem forte. Sansão era um homem escolhido. Sansão era um homem separado. Mas o que Sansão tinha? Eu sou forte. Eu sou o mais forte de todos. Contra mim ninguém consegue. Contra mim ninguém pode, porque eu fiz isso. Daí começou ali a se vangloriar nas suas conquistas. Começou a se vangloriar porque ele era escolhido, separado, diferente daquele povo. Autoconfiança, eu consigo, eu posso, eu não preciso de ninguém. Eu sou forte, eu sou muito forte nessa área. Irmãs, nós precisamos ter vigilância. As áreas que eu e você somos fortes, com certeza são as áreas que nós não vigiamos. E Sansão caiu na sua autoconfiança. Ele não vigiou, em primeiro lugar, quem ele buscou se relacionar, né, irmãs? Ele não orou, ele não buscou orientação divina. Já havia uma ordem, já havia algo da parte de Deus para não buscarem pessoas de outras nações, tá, irmãs? E depois o que acontece? Ele não buscou conhecer. Irmãs, em primeiro lugar, tá? Sansão não orou para se relacionar com Dalila. Parte dele, oração. E a parte de vigilância, irmãs, também era parte dele. Olha só, a Adriana tá colocando que passou por isso esse ano. Às vezes nós oramos muito, Deus me traz alguém, Deus, né, coloca uma pessoa para me relacionar, às vezes até nas amizades, mas nós não vigiamos, nós não testamos a pessoa. Nós já vamos nos abrindo, talvez ali no relacionamento, né, irmãs, amoroso, quem é solteira já vai se entregando, já acha que é o homem da vida e depois se decepciona, talvez tenha faltado ali muita oração, ok, mas vigilância, você vigiou. Esses dias eu ouvi uma pastora falar algo muito forte, muito forte. Era uma pergunta de uma mulher solteira e ela colocou ali alguns detalhes da vida espiritual daquele suposto namorado. E a pastora disse assim, se ele não é fiel a Deus, ele será fiel a você? Minha irmã, aquilo foi assim muito forte para mim, porque eu fiquei pensando, Deus dá sinais. Deus talvez está te dando sinais. Você que é mulher solteira, você que está à busca de um relacionamento, você quer se relacionar com alguém, isso é de Deus. Ore muito por isso, mas vigie quem Deus está colocando no seu caminho e vigie quem talvez não é Deus que está colocando no seu caminho. Talvez sua carência, talvez, né, a sua fé. Não, Deus pode transformar, Deus vai mudar, mas nós precisamos ter vigilância. Olha o que a Adri colocou para nós aqui, ó, que para ela foi pedra de tropeço, porque foi uma autoconfiança na área espiritual. Para quem já é casada, para quem já está muito bem no relacionamento, como está a sua autoconfiança nos relacionamentos de amizades? Será que você tem vigiado? Será que você ora para Deus? Deus me traz amigas, me traz amigos, me traz pessoas, mas você está vigiando nessa área? Nós precisamos ter essa confiança, irmãs. Confiança em nós, não, essa confiança em Deus. Eu vou orar, mas eu também vou vigiar. Eu vou orar, mas eu vou pedir para Deus colocar as pessoas certas. Eu vou orar, mas eu não vou aceitar mentira. Eu vou orar, mas eu não vou aceitar ali coisas erradas. Eu não vou ser conivente, passiva com coisas que venham desagradar a Deus. Próximo exemplo e muito forte, irmãs, para nós é o exemplo de Davi. Davi, ele nos ensina, irmãs, com o seu exemplo ruim. Davi nos ensina da pior forma. Davi ali, irmãs, ele não fugiu da tentação.
Davi vem nos ensinar hoje nessa palavra que fala sobre oração e vigilância. Vigie. Ali Davi, né, ele desejou o que não era seu, exatamente, irmãs. Davi, ele ficou de olho. Ele ficou pensando. Ele talvez pensou assim, só um pouquinho. Só hoje. A Bíblia diz, né, que ele subia para o terraço e ele ficava olhando ali, Betseba se banhar. Irmãs, o pecado, talvez ele vai vir bem pequenininho na sua vida. Talvez você vai pensar assim, mas é só hoje. Mas é só esse vídeo. Mas é só essa pessoa. Mas é só essa conversinha. Mas é só essa fofoquinha. Quantas vezes é assim que começa? Quantas vezes é a brecha que o inimigo precisa? Tem uma oração, eu gosto muito, que ela diz assim, o inimigo procura apenas uma brechinha, que ela não venha por mim. Davi, irmãs, ali, o seu pecado, tá? A falta de vigilância gerou morte, gerou desgraça, gerou tristeza para ele, para aquela mulher. Nós sabemos que um homem inocente morreu. E para toda a sua família, porque o pecado, ele é assim, é uma semente que nós plantamos e ele vai crescer, vai prosperar. E infelizmente nós vamos colher. Então Davi vem nos ensinar, feche os olhos, fuja da tentação, não dê conversas. Se for preciso bloquear alguém, bloqueie. Se for preciso não mexer no celular, não mexa. Se for preciso apagar um aplicativo, apague. Se for preciso ali cancelar uma pessoa da sua vida, cancele. Se for preciso cancelar um compromisso, eu não vou ir porque eu vou falar mal de alguém, eu não vou ir porque eu vou pecar. Não vá. Irmãs, Deus está falando conosco nessa manhã. A Andréia colocou, né? Davi não vigiou os seus desejos, né? Ele deu uma espiadinha, exatamente, talvez foi bem pouquinho, eu só vou olhar. Só hoje, só um minuto. Irmãs, quantas coisas, né? Talvez quantos grandes pecados de adultério, de traição, de morte, porque a traição ela traz morte para a vida espiritual, traz morte para o casamento, traz morte para a vida dos filhos. Irmãs, talvez começou desse tamanho. Olha só, ali, né, um relato da Adriana, né, que ela pode dizer que com ela foi como Sansão, né, por ela ter um nível de conhecimento espiritual elevado, ela acabou não vigiando, se distraiu e sofreu um grande ataque espiritual. Obrigada, Adriana, né, pela confiança de estar compartilhando conosco essa palavra, esse testemunho. Porque, irmãs, parece pouquinho. Parece, não dá nada. E não, quando o inimigo vem, quando ele acha essa brecha, ele vem com tudo. Próximo exemplo, irmãs, vamos abrir Mateus 16, 22. Eu peço que vocês abram comigo. Mateus 16, 22. Mateus 16, 22 diz assim, para nós. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Aqui, irmãs, para a gente entender, tá? Jesus estava falando de que modo ele iria morrer. Jesus estava falando para nós ali, para os discípulos, né, que ele ia ser condenado, que ele ia ser morto, que ele ia ser crucificado. Jesus estava alertando, tá, irmãs, tudo que iria acontecer. Mas nesse mesmo capítulo, tá, Jesus tinha dito para Pedro que muito bem, que o Espírito Santo tinha revelado. Então Pedro tinha tido uma revelação do Espírito Santo, prestem bem atenção, e tinha falado, Cristo, tu és o Cristo, tu és o Messias. E na mesma situação, tá? Prestem bem atenção. Ele repreende Jesus. O que ele diz? Senhor, tem compaixão de ti. Versículo 23. Jesus, porém, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu vou ler novamente, tá, meninas? 16, 23 diz assim, Jesus, porém, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo,
porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Mateus 16, 22 e 23. Irmãs, Pedro, em primeiro lugar ali, tá? O que acontece, tá? Versículo 16. Quando ele tem aquela revelação, Jesus diz para ele o quê? Disseste bem. Bem-aventurado és tu, Simão Barcejonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu quero falar com vocês, né, que Deus me dê graça e sabedoria, porque essa parte é bem espiritual, que a gente venha poder entender. Pedro era assim como eu, como você, um homem de carne, um homem que estava andando com Jesus, aprendendo com Jesus, discípulo de Jesus. E ele tem uma revelação divina. Algo ali espiritual, o Espírito Santo revela para ele. E ele fala. Eu e você temos revelações divinas. Eu creio nisso, que Deus nos revela coisas. Deus nos mostra coisas. Nós estamos aprendendo coisas espirituais que somente o Espírito Santo pode estar ensinando para mim e para ti. Mas o que acontece na mesma situação, irmãs? No mesmo momento, talvez na mesma refeição, talvez no mesmo caminho, conversando, talvez na mesma roda. O que acontece? Pedro vai lá e diz, Senhor, mas tem misericórdia de ti. O que acontece? Pedro tem outra revelação. Pedro ouve, escuta, né, irmãs? Outra influência, outra voz. Mas dessa vez não é a voz do Espírito Santo, não é a voz de Deus. E Jesus o que faz? Jesus repreende para trás de mim Satanás. Então, irmãos, se nós não vigiarmos, Pedro vem nos ensinar sobre vigiarmos, nós estaremos escutando todo o tempo a voz do Espírito Santo. Mas nós também vamos escutar e talvez sermos influenciadas se não vigiarmos a voz do inimigo na nossa mente. Talvez o inimigo virá ali com um sopro. Talvez o inimigo virá com uma pequena frase. Talvez com um pequeno pensamento, até mesmo na primeira pessoa, como se fosse você mesma falando para si mesma. E quando nós não vigiamos, nós vamos falar. Nós seremos influenciadas por Satanás também para falar, irmãs. Então Pedro vem nos ensinar o que, irmãs? Vigilância com as palavras. Em segundo lugar, irmãs, exatamente, Andréia, vigiar e orar, né, irmãs, por discernimento dessas vozes. Em segundo lugar, vamos ainda continuar com o exemplo de Pedro. Jesus diz o que para Pedro? Pedro, você me negará. Pedro está lá dizendo, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Senhor, jamais farei isso. E Jesus vai lá e fala para ele a verdade. Pedro, tu me negarás ainda hoje. E Pedro diz o que, irmãs? Que não. Mais uma vez a autoconfiança. Deus está falando muito conosco nessa manhã sobre isso, irmãs. Pedro disse que jamais negaria Jesus. E o que ali aconteceu? Todas nós sabemos que Pedro negou a Jesus. Pedro foi avisado. Pedro foi alertado. E mesmo assim, ele caiu. Exatamente, irmã auxiliadora, nós precisamos fechar as brechas. Talvez você está pensando, Denise, essa live não é para mim, essa palavra não é para mim, esse estudo não é para mim, minha amada. Será que nós não vamos cair no erro que Pedro caiu? Não, eu negar Jesus jamais. Será que nós vamos cair no erro de Davi? Capaz, eu pegar e pecar contra Deus, cair em adultério? Jamais, não, minhas irmãs. Não, nós precisamos vigiar e orar. Por quê? Porque Jesus disse ali, o Espírito está pronto. Jesus está falando dessa guerra espiritual da nossa carne, do nosso comodismo, das coisas terrenas, do nosso físico, irmãs, que militam contra as coisas espirituais. Eu coloquei aqui para nós, ó, leve suas fraquezas a Deus sempre, principalmente nos momentos de medo e de pressão, que foi o caso de Pedro. Coloquei para nós, tá, meninas? Anotem aí. Não decida nada por pressão. Eu vou usar um exemplo, tá, irmãs? Que aconteceu já comigo. Houve uma situação que, vamos dizer assim, a gente
estava sendo pressionado a tomar uma decisão. Aquela pressão, sabe, do ambiente, das pessoas, isso é muito bom, faz isso vai ser dessa forma. Aquele ambiente propício. Irmãs, psicologicamente, eu tendo a técnica, sabendo que nós não podemos decidir nada muito sério em menos de 24 horas. Pode ser uma compra, pode ser uma viagem. Irmãs, isso assim é a parte psicológica, é uma ferramenta terapêutica. Não decida nada sem antes ter pensado 24 horas. E eu ainda falei para a pessoa que estava comigo, eu disse assim, quem sabe, né, a gente dá uma volta, a gente pensa um pouquinho mais, a gente, né, para sair daquele ambiente, porque eu pensei, nós estamos sendo influenciados por esse ambiente. Irmãs, ali faltou vigilância. Vigilância! Se eu tivesse feito, né, o que eu aprendi na técnica, se eu tivesse pensado assim, não, eu vou orar, vou pedir confirmação para Deus, teria evitado algumas dores de cabeça. Então, irmãs, muitas vezes no medo, Pedro estava sendo pressionado por aquela mulher, né? Você anda com ele, você é discípulo dele. O que Pedro faz? Pedro fala. Pedro é movido pela pressão do momento. Mas hoje, nesse nome de Jesus, que nós não precisamos passar por essa situação como Pedro, de ver ali uma situação de morte, talvez correr risco de vida, não seja precipitada. Ore, que em nome de Jesus nós venhamos orar, pensar, não falar nada, né, por pressão. Quantas vezes, eu quero perguntar se foi somente eu que já disse sim, muitas vezes sem pensar, e depois a resposta certa era um não. Às vezes a gente prejudica a nossa família. Às vezes nós gastamos dinheiro que não temos. Às vezes, talvez, nós vamos fazer para agradar alguém pela pressão, pela motivação. E depois, quando vamos orar, ainda pensamos, meu Deus, eu nem perguntei para o Senhor se era de ti essa oportunidade. E o que eu fiz? Eu fui lá e disse sim. Eu já tive situações, irmãs. Houve uma situação que eu contratei um serviço, irmãs. Sabe, um serviço que era algo para Deus, vamos dizer assim, para facilitar. E quando deu aquele problema, assim, eu fui orar, eu disse, Senhor, coloca a tua mão, Senhor, me ajuda, Senhor, toca a pessoa. O Senhor disse para mim, você não orou, você não pediu para mim se era confirmação para você fazer esse trabalho com essa pessoa. Agora você está orando? E ali, irmãs, eu vi na maior, vamos dizer assim, da pior maneira, o que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu perdi dinheiro, eu fui enrolada pela pessoa, ela não cumpriu o prazo, mas ela atrasou um trabalho meu. Assim, ó, tudo errado, uma cascata de problemas, de frustração. Por quê? Porque eu não orei e não vigiei. Eu não orei, perguntando para Deus se era para fazer. Depois eu não vigiei, procurando conhecer o trabalho da pessoa, procurando referências, procurando saber com exatamente o que eu estava contratando. Então, irmãs, essa palavra, nós pensamos assim, é só espiritual. Não, a vigilância não é só espiritualmente, irmãs. Pedro, né, ele não falou por influência de Deus. Pedro, ele foi emotivo. Pedro, ele foi impulsivo. Pedro, ele foi imprudente, irmãs. Aquela hora que ele disse, né, Jesus tem pena de ti, ele não orou, Senhor. Será que é para Jesus passar? Será que não é? Ele já foi falando. E ali Jesus diz que ele foi levado pela perspectiva humana. Jesus disse ali para ele, você não conhece as coisas de Deus. Então o que acontece, irmãs? Eu quero falar um pouquinho sobre até mesmo a nossa perspectiva a respeito de uma pessoa. Talvez você vai olhar com os seus olhos carnais algo que a pessoa está fazendo e você vai lá e vai dizer para a pessoa, você vai ser impossível, você vai lá e vai dizer assim, olha, isso não vai dar certo, isso não é de Deus, isso. Mas você já orou? Eu quero dizer uma coisa para você, você que recebeu uma promessa de Deus. Se você recebeu uma promessa de Deus, talvez as pessoas não irão entender. Eu quero perguntar para vocês, né, minhas irmãs, quem hoje entenderia se chegasse um homem para nós, como Abraão, mas a gente não sabesse da vida dele com Deus, simplesmente chegasse um homem para ti e perguntasse, irmã, eu quero um aconselhamento. Em primeiro lugar, tá? Já faltou vigilância, nós não podemos aconselhar homens, nós devemos aconselhar mulheres. A vigilância tem que estar ali. Vamos chamar meu esposo, vamos chamar o pastor, vamos fazer esse aconselhamento com o homem junto, tá, irmãs? Vigilância em primeiro lugar nessa parte. Em segundo lugar,
esse homem te dissesse assim, olha, Deus pediu para mim sacrificar o meu filho. Quem aqui, quem de nós iria dizer, não, irmão, se Deus pediu para você sacrificar o teu filho, vamos lá, eu te ajudo. Quem iria pedir? E quem aqui talvez diria, não, irmão, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não faça isso. Já pensou se Abraão tivesse escutado pessoas? Se Abraão tivesse levado Sara para aquele monte quando foi sacrificar Isaac? Já pensou se Abraão pesquisasse, procurar ver o que todo mundo achava, irmãs? Então eu quero dizer para você, quando Deus te dá a visão, não pense, não fique pedindo, não fique ali muitas vezes até frustrada se as pessoas não entenderem a visão que Deus deu é para ti. Então quem tem que ter discernimento, executar e fazer é você. Em segundo lugar, irmãs, tá? Cuidado, porque aqui Pedro queria falar algo bom, mas não era a perspectiva de Deus. Deus queria, era o plano de Deus para que Jesus passasse por aquela situação. Oh, Charlize, bem isso, ia dizer que ele estava doido, né? Que está repreendido em nome de Jesus. Mas Abraão fez o quê, irmãs? Abraão entendeu que a visão era para ele. A visão era dele. Irmãs, é difícil isso. Talvez Deus seja assim, ó, talvez, né? Eu já pensei isso, vamos usar o exemplo desse livro, irmãs. Quantas vezes vinha o desejo, eu pensava, não, Deus é carne, é eu. E Deus usando pessoas para falar, mas eu fiz ali no momento que eu tive, não, Deus, agora o Senhor me deu a visão. Não que eu não acreditasse, confiasse nas pessoas, eu sabia, mas o meu problema, irmãs, o que eu tinha mais temor era o tempo. Eu disse, Deus, eu sei que é de ti, mas eu quero discernir o tempo do Senhor, o tempo de Deus. Então, irmãs, ali, Pedro, ele não conhecia os planos de Deus, assim como nós, muitas vezes não conhecemos. Então, quando você, né, irmãs, alguém pedir uma ajuda, pedir algo, um discernimento, ore, mas vigie. Você talvez não está entendendo a visão que Deus deu para essa pessoa. Muitas vezes, irmãs, a melhor pergunta, tá? A melhor resposta que a gente tem para alguém que quer, irmã, isso é de Deus, isso não é. A melhor pergunta que você pode fazer e a melhor resposta é, Deus te confirmou? Deus falou para ti? Se a pessoa diz, Deus falou, irmãs, eu não penso mais nada. Eu digo, então, quem sou eu para dizer alguma coisa? Deus falou contigo? Deus tem falado contigo? Deus mandou você dizer isso? Então, irmãs, ali tá. Provérbios 17, 28 diz o quê? Até um tolo passa por sábio se permanecer calado. Muitas vezes, em questão de aconselhamento, vamos dizer assim, amizades, tá, irmãs? A melhor coisa que a gente pode fazer por essa pessoa é orar. É orar. Deus deu um direcionamento para a pessoa precisa de uma resposta. A gente não ser imprudente, não ser emotiva, tá, irmãs? A gente orar, a gente dizer, Deus fala com essa pessoa. Não precisa nem a gente orar, Deus fala comigo. Por que comigo? A visão não é para mim, não preciso que Deus fale comigo. Deus fala com essa pessoa, confirma para essa pessoa. Deus ali coloca no coração dessa pessoa. Por último, tá, irmãs? Uma pessoa que não vigiou. Judas. Judas, ele não vigiou, sabe por quê? Porque ele se arrependeu, irmãs. Se ele tivesse feito algo que ele tinha convicção, se ele não tivesse sido precipitado, se ele tivesse certeza do que ele teria feito, que era entregar Jesus ali para ser morto, se ele tivesse certeza, convicção, ele não teria se matado depois. Então nós vemos ali em Judas, tá, irmãs? Precipitação. Talvez ciúme, ganância, desejo de aprovação, controle, não sabemos essas partes emocionais, motivacionais. Mas uma coisa que dá para perceber muito ali, quando analisamos ali a situação que Judas ali traiu Jesus, é o quê? Houve uma precipitação. Por quê? Porque senão ele não teria voltado atrás. Se ele tivesse certeza, ele teria pego aquelas moedas e teria usado, mas não. Ele se arrependeu. Então ele agiu precipitadamente. Para terminar, né, meninas, o nosso exemplo de hoje que nós começamos. Os discípulos no Getsemane. Eles foram levados pela sua carnalidade. E Jesus faz um alerta ali para eles. É o alerta que Jesus está fazendo para mim e para ti nessa manhã. Jesus está dizendo,
O espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Ali Jesus está falando de uma guerra espiritual. Sim, ok, irmãs. Jesus está falando da guerra espiritual, que diz lá em Gálatas, né? As coisas do espírito militam contra as coisas da carne. Mas Jesus também traz um alerta para nós nessa manhã, tá, irmãs? Muito importante, tá? A nossa guerra, e tem guerras que não são tão espirituais assim, mas tem guerras que nós vivemos todos os dias, mas nós não vigiamos. Eu quero perguntar para vocês, o que talvez eu e você temos separado? Isso é cristão? Isso é gospel? Isso é trabalho para Deus? Isso não é trabalho para Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu vivo e eu acredito, tá, irmãs? Que na minha vida tudo é espiritual. Eu não acredito que tenha trabalho secular para um cristão. Como que ele faz? Ele chega naquele trabalho lá, ele não é mais cristão? Ele chega naquele trabalho, ele diz, Deus, fica aqui, porque agora o meu trabalho, o Senhor não pode estar? Então, na minha concepção, tá, irmãs? Tudo que eu faço tem Deus. Tudo que eu faço vem de Deus. Então, eu sempre digo, todas as áreas da minha vida são gospel, sim. Porque eu não quero tirar Deus de parte nenhuma. Mas quando nós trazemos essas partes sobre vigilância, sobre o que a oração está nos ensinando, sobre o que a Bíblia está nos ensinando, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, tá? Eu vou colocar depois nos nossos grupos, tá? Então, quem está nos nossos grupos, você que não entrou no nosso grupo, tá? Chama depois no direct ou entra aí no link na bio, tá, irmãs? Mas eu quero falar para vocês algumas perguntas, tá? Quem sentir de compartilhar a resposta, mas eu quero perguntar para vocês. Eu estou vigiando como eu uso as minhas finanças? Será que o financeiro é espiritual? Será que Deus não está nessa parte financeira? Como eu estou vigiando a minha saúde emocional? Às vezes a gente fala tanto em vigiar o inimigo, em procurar brecha na casa, em procurar brecha na vida espiritual, mas você tem descansado o tempo que é preciso? A Andréia, ela entende que tudo na vida dela é espiritual, né? Mas quebrar o jejum às vezes é falta de vigilância. Forte, né, irmãs? O jejum, às vezes o inimigo não vai precisar usar nenhuma luta, alguma situação, vai usar um prato de comida. Falei isso ontem, falamos isso ontem. Irmãs, a saúde emocional também precisa de vigilância. Talvez o inimigo vai fazer o quê? Vai colocar ali compromissos, distrações, vai te desgastar emocionalmente, porque quando nós estamos desgastadas emocionalmente, nós não oramos. Nós não temos pique para buscar o Senhor. Nós não temos ali vontade de ler a Bíblia. Você está vigiando na sua saúde física? Mas olha só. Às vezes a nossa saúde física, tá? Nós oramos muito. Senhor, né, me dá ali saúde. Senhor, né, aumenta os meus dias. Senhor, tira essa dor das minhas pernas. Senhor, tira essa enxaqueca. Senhor, né, que eu tenha ali saúde. Toca na minha pressão, quem tem pressão alta, talvez, né? Você vai ali tocando, pedindo para Deus várias áreas. Você está orando, ok, irmãs, ok. Primeiro pilar, oração, ok. Você está orando pela sua saúde física. Agora, segundo lugar, você está vigiando. Você tem vigiado o que você come. Você tem vigiado a forma como você usa o seu corpo. Você tem vigiado as suas horas de sono. Irmãs, é muito forte. Eu ouvi esses dias ali um testemunho do Luciano Subirá. E eu achei engraçado que ele disse assim, ó, que ele dormia muito pouco. E ele queria dormir menos ainda. E ele foi conversar com o médico, ele até brincou e disse assim, nossa, eu queria tomar um remédio para mim dormir menos ainda, porque eu acho dormir uma perca de tempo. E ali o médico que estava atendendo ele também era um médico cristão. O médico disse para ele, eu gosto de conversar com gente sábia. Eu gosto de conversar com pessoa inteligente, assim como você. Você é mais sábio do que o Criador.
Pessoas assim como você são mais sábias do que o próprio Deus. Porque Deus fez o corpo de uma pessoa para ela dormir ali 7, 8 horas por dia. E você vê ali, né, que isso não precisa. Que então você é mais sábio do que o próprio Deus. Irmãs, eu tô fazendo uma paráfrase, tá? Mas procurem essa pregação. Luciano Subirá falando sobre saúde. Quando nós não descansamos, nós quebramos um princípio de descanso. Quando nós não dormimos ali as horas que o nosso corpo precisa, é como o Luciano estava falando ali, nós queremos ser mais sábias do que o Criador. Ó, você fez uma máquina para trabalhar tanto, não precisa, eu sei mais, eu entendo mais dessa máquina, então eu não preciso ali descansar e dormir, irmãs. Ó, a Cláudia está falando do sono, olha só. Irmãs, saúde física também é alimento. Também exercício físico. Parece assim, Denise, mas isso de novo, isso é chato. Não, irmãs, isso é a palavra de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com esse templo? Tem uma mensagem, mas eu vou estudar mais. Eu gostei desse... Ele era um grande avivalista escocês. E diz, ele morreu aos 29 anos e diz que ele disse assim, ó. Eu tinha uma grande missão. Deus me deu uma palavra. E Deus me deu um cavalo para eu pregar a palavra. Eu matei o cavalo. Irmãs, eu não sei a história. O Luciano Subirá fala muito desse grande avivalista. Que ele fala isso. O que o cara queria dizer? Que ele tinha a palavra, que ele tinha dom, que ele tinha um ministério, que Deus deu a palavra para ele. E o cavalo era o seu corpo. Que ele precisava para ele levar a mensagem. Como eu e você estamos cuidando daquilo que Deus nos deu para levar a palavra, irmãs? Próximo, como eu estou vigiando os meus relacionamentos? Está tendo vigilância? Ó, a Juscelia também, né? Sobre a ansiedade. Busque ajuda, minha amada, busque ajuda. Próximo, irmãs, né? Meus relacionamentos, próximo, minha vida espiritual. Talvez você ora muito, mas o que você não está vigiando. No sentido que está tirando o seu tempo com Deus. No sentido que atrapalha o seu momento com Deus. No sentido que te atrapalha talvez de você fluir mais em Deus. Próximo. Como você está vigiando a maneira que você usa o seu tempo? Será que está sendo sábia? Será que há sabedoria na administração do nosso tempo? Como você está vigiando a sua língua? Como você está vigiando a sua mente? Como você está vigiando o seu papel na família? Como você e eu estamos vigiando a nossa carreira, o nosso propósito? Vigiando, irmã, significa também a nossa parte. Talvez você tenha um propósito, talvez você tenha ali um chamado muito lindo, mas como você está se preparando para aquilo que Deus quer fazer e vai fazer através de você? Olha só. Amém. Ó, a Adriana tá colocando, né? Segundo tudo aquilo que aconteceu com ela, ela aprendeu a cuidar do emocional, do mental, do psicológico, do fisiológico, do físico. Por quê, irmãs? Porque tudo isso é de extrema importância. Meninas, né? Que não precise, às vezes, algo acontecer. Que não precise nós irmos para o hospital. Que não precise a gente ter que tomar uma medicação. Que não precise a gente, às vezes, vou usar um termo, parece até meio, vamos dizer assim, ruim, né? Quebrar a cara com alguém pra gente pensar, nossa, por que eu não vigiei? Tá, meninas? Como nós estamos vigiando os nossos sonhos e projetos, planos. Você está sonhando, você está planejando, mas o que você está fazendo para executar? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos vigiando as nossas emoções nas redes sociais. Irmãs, isso é muito forte. Ontem eu conversei com alguém, estava num atendimento que eu achei muito engraçado, a sinceridade. Essa pessoa disse assim pra mim: eu só tenho redes sociais pra saber da vida dos outros, eu não gosto. Mas ali a gente fica sabendo da vida de todo mundo, né? Irmãs, foi muito engraçado a forma como essa pessoa colocou. Mas muitas vezes as redes sociais são para te deixar amargurada, triste, te comparar. Você olhar, mas eu não sou assim, mas eu não tenho isso. Tua baixa autoestima, né? Tua autoestima baixar. Como estão suas emoções quando você pega o celular e vai ver a vida dos outros? Tem coisas que edificam. Eu vou dizer para você, se for preciso bloquear alguém, bloqueie. Se for preciso não ver um perfil, não veja. Se for preciso não olhar o stories, porque você sabe que vai se entristecer, que vai olhar coisa que não gosta.
Não olhem. Vigie nessa área, irmãs. Como você está vigiando as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Como nós, né, irmãs, estamos vigiando a nossa dependência com Deus? Como nós estamos vigiando? Será que nós estamos ali sendo totalmente dependentes ou como nós aprendemos, desenvolvemos bastante, nós estamos super confiantes? Não, eu não preciso de vigilância. Deus, né, Ele é top na minha vida, eu sou top também. Deus é maravilhoso, mas eu também sou maravilhosa, né? Eu tenho orado muito, eu oro mais. Será, irmãs? A Bíblia nos diz, irmãs, e nos faz um alerta. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tudo na vida de um cristão é espiritual. Tudo é espiritual. E se eu e você não vigiarmos, irmãs, se eu e você não vigiarmos e orarmos, nós talvez teremos a visão de Pedro. Terrena, carnal, limitada. Vamos orar, irmãs. Eu quero estar orando com vocês e por vocês. Vamos estar orando, meninas. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nessa manhã pela tua preciosa palavra. Pai, eu venho orar, Senhor, pela palavra que foi ministrada e que foi entregue nessa manhã. O Senhor sabe, Pai, as áreas que nós precisamos de ajuda. O Senhor sabe as áreas que nós somos vulneráveis. O Senhor sabe, Deus, o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor, Deus, eu peço nessa manhã, venha nos revelar as áreas que precisamos, Deus, vigiar e orar mais. Eu venho orar, Senhor, que nós não venhamos nos encontrar como os discípulos, talvez muito cansados. Por isso faltou oração e vigilância. Eu venho orar, Senhor, que o Senhor venha nos dar discernimento, Deus, físico, espiritual, emocional, Deus, das áreas que nós precisamos nos cuidar. Que nós possamos, Deus, vigiar como tua palavra nos ensina e tem nos ensinado. Que nós possamos, Deus, crer, confiar, colocar nossa fé em ação, te entregar, confessar. Mas, Pai, que a nossa parte, Deus, em nome de Jesus, nós não venhamos negligenciar. Pai, eu oro, pedindo o teu fortalecimento, pedindo o teu renovo, pedindo o teu discernimento, pedindo a tua palavra em ação em nós, Pai. Pedindo, ó Espírito Santo, venha nos mostrando, nos revelando, Pai, a tua palavra. Venha revelando, Deus, em nome de Jesus, as áreas que o inimigo tem encontrado uma brechinha para machucar, adoecer, entristecer, roubar, matar. Oh Deus, em nome de Jesus, nos traz revelação da tua palavra. É o nosso pedido no dia de hoje, Pai. Oh Deus, nos ensina, nos dá olhos espirituais, Deus, é o nosso pedido de oração no dia de hoje. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Eu quero estar saudando, tá, meninas? Todas vocês que estiveram aqui. Quem esteve a primeira vez, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Só quero estar passando alguns avisos, tá, irmãs? Quem não está no nosso grupo do WhatsApp e deseja entrar, irmãs, chama aqui no direct, tá? Ou manda, ou entra ali pelo link na bio. Porque hoje mesmo, tá, irmãs, essa parte de vigilância, as perguntas detalhadas, ó, Márcia, dá um oi ali no direct, por favor, tá? Que eu não consigo ali salvar o número de vocês, mas dá um oi no direct, tá? Por favor, agora já, tá, meninas? Por quê? Porque eu vou colocar o PDF, irmãs, dessas 15 perguntas e das reflexões detalhadamente para você fazer o quê? Para você vigiar, para você fazer uma autoavaliação. Para você parar e pensar em Deus, como eu preciso realinhar. Denise, né? Mas esse ano tá acabando, irmãs. Olha só, nós estamos adiantando tudo aquilo que Deus já quer fazer a partir do ano que vem. Comece hoje, não espere o ano que vem, não espere o próximo ano. Não espere sua saúde estar debilitada. Não espere o inimigo ali estar roubando, talvez ali até suas finanças. Talvez assim, ó, de pouquinho em pouquinho, está te roubando até uma prosperidade. Pare hoje. E pense, faça aquela autoavaliação. Deus, aonde o Senhor não está sendo meu Deus nessa área?
aonde o Senhor não tem o controle, aonde eu estou orando muito. Nossa, olha só, quem antecipa governa, olha só que forte. Aonde, Senhor, o Senhor não está ali governando nessa área, eu preciso entregar, eu preciso vigiar. O Senhor talvez tenha me abençoado e eu estou retendo a bênção, ou o inimigo está roubando. Então, meninas, esse material, tá? Vai estar ali nos grupos do WhatsApp. Por favor, entre nos grupos do WhatsApp, tá? Então, o primeiro aviso é esse, tá, irmãs? Segundo aviso, amanhã nós estaremos encerrando nossa campanha Mulheres que Levantam Suas Famílias em Deus através da oração. Nós estaremos ali 7 horas orando juntas e depois teremos uma palavra ali pelo Google Meet, na nossa sala abençoada. Irmãs, ali estará conosco uma bênção, uma irmã que é uma bênção ministrando a palavra, encerrando. Nós estaremos ali, glória a Deus, entregando. Nós passamos ali o mês todo pedindo pela nossa família, ouvindo palavras pontuais, estudando a palavra de Deus. E amanhã nós estaremos entregando. Sabe o que é entregar, irmãs? É entregar e descansar. Sabe o que é entregar? A gente saber, Deus, eu orei, eu plantei, eu entreguei tudo para o Senhor, todas as áreas, Pai. Agora eu vou descansar. Agora eu vou confiar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Então você que nunca participou do nosso café, você é nossa convidada para estar nessa mesa espiritual. Você que já participou, você está convocada, você é da família, vai ter uma reunião da família, como que você vai faltar? Então, irmãs, amanhã nós estamos convocadas a estarmos nessa mesa espiritual orando, recebendo uma palavra de Deus. E quem não participou ainda do nosso encontro semanal está convidada. Venha você também receber oração, estar orando conosco, receber uma palavra, tá, meninas? Outro aviso, irmãs, e não menos importante, tá? Para quem entrou depois, nós estamos, com esse lançamento do livro, essa pré-venda. Ainda tem vagas para a mentoria, tá, irmãs? Essa foi a primeira lição, o primeiro texto. Nós estaremos ali falando sobre orgulho, sobre mulher vitoriosa, sobre mulher frutífera. Irmãs, assim está sendo abordado vários assuntos. Então venha, você que deseja participar, nos chame, ainda tem vaga para a turma que vai iniciar sexta-feira. Denise, eu não posso participar ao vivo com as irmãs. Irmã, venha participar assistindo as aulas gravadas. Assista no seu tempo, na sua casa. Assista indo para o trabalho, assista ali fazendo os seus afazeres, mas não deixe de estar junto, tá, meninas? Então ainda tem vagas e também tem vaga para a formação de mentoras do Quarto de Guerra amanhã. Tá, meninas? Quem quiser participar será bem-vinda. Todas as informações podem pedir aqui, podem pedir no WhatsApp. Nós estamos disponíveis ali para atender melhor vocês. Minhas amadas, um beijo no coração. Uma sexta-feira abençoada para todas nós, em nome de Jesus. E guarde a palavra de hoje no seu coração. Ore muito, mas vigie muito. Que Deus te abençoe, minha amada. Um beijo, tá? Deus abençoe cada uma de vocês. Até amanhã no café, se Deus permitir. Paz, minhas irmãs.